Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal se inscrever. Se gostou do vídeo, dá um like e compartilha. Gostaria só de fazer antes o nosso jabazinho inicial aqui, tá? Apresentar o nosso site aí para quem não conhece, site da Capitalismo. O tópico que a gente vai falar hoje de Suzano e Fibra é uma das nossas recomendações do produto Full Trader, que hoje com certeza é o produto mais completo do mercado para recomendações em bolsa. Tem desde recomendações de day trade, swing trade, milho, boi, long short, rastreador de tendências e assim por diante, né? E vou deixar como sempre aqui os relatórios grátis para quem quiser baixar e quiser conhecer as outras partes de análise também, né? Aqui com o fundo Sparta debêntures incentivados, que é uma opção de renda fixa. Um relatório de análise da Rumo Logística, que é uma recomendação para médio e longo prazo, e também um relatório trazendo a perspectiva aí do mercado imobiliário e também uma recomendação de fundos imobiliários, né? Só para mostrar ainda para quem não conhece, para baixar e fazer parte do nosso mailing, é só colocar o nome e o e-mail, né? E se quiser receber um contato nosso, se quiser fazer parte da lista de transmissão do WhatsApp, pode colocar o telefone também e colocar aqui as áreas de interesse. E como sempre eu vou deixar aqui embaixo os meus contatos, né? Caso alguém queira conhecer mais a respeito da Capitalismo ou queira tirar alguma dúvida, fica à vontade também, né? Então, voltando ao tópico de hoje, eu fiz questão de mostrar uma recomendação, duas recomendações, na verdade, em andamento, para a gente entender como é que funciona. E também porque são dois ativos que são muito perguntados em função do momento atual, né? Todo mundo sabe que tem eleições agora em outubro, falta pouco tempo para as eleições. O mercado, que já é volátil, ele tende a trazer mais volatilidade ainda, e a gente acaba vendo uma série de investidores operando por notícia, na verdade, né? Ontem, por exemplo, tinha cliente me perguntando a respeito da pesquisa eleitoral que ia sair com o Alckmin, melhor ou pior. E aí eu acho que nesse momento é interessante a gente pegar e puxar o cliente, puxar o investidor e trazer ele de volta para a estratégia, né? A gente só vai ganhar dinheiro no mercado financeiro se tiver estratégia. Se eu tenho uma carteira de longo prazo, eu não posso ficar preocupado todos os anos quem é que vai ganhar a eleição, se vai ser o presidente X ou o presidente Y, como se ter eleições fosse ter uma novidade, né? Aí um cliente disse assim, pô, mas e se a esquerda ganhar? Pô, amigo, desculpa, desde 2002 é a esquerda aí que está no poder, né? Obviamente parece que sempre vai ser pior, meu Deus, agora o mundo vai acabar, agora vai terminar tudo, mas na prática a gente sabe que não é assim que funciona. Então, se eu tenho uma carteira de longo prazo, eu tenho que respeitar a minha estratégia de longo prazo e, como no vídeo que eu fiz esses dias, e até se a bolsa cair, pode abrir oportunidade de eu comprar ativos que não necessariamente a empresa vai piorar independentemente do próximo presidente. Bom, a minha estratégia de longo prazo tem que ser assim, porque senão eu não vou aguentar. Se eu ficar todo dia lá preocupado com as notícias do dia, muito provavelmente eu vou acabar fazendo movimentos errados, né? Como eu tinha mostrado no outro vídeo, quem vendeu bolsa em julho, a bolsa subiu e a bolsa tinha tudo para cair. Muita gente comprou dólar e comprou ouro em julho e o dólar caiu, né? E aí agora, daqui a um pouco, todo mundo vendeu o mesmo dólar que tinha comprado em julho, vendeu e agora o dólar começou a subir de novo. Então a gente precisa ter estratégia, principalmente para quem quer fazer timing. Obviamente, a gente tem como fazer esse timing, não é certeza de ganho, mas eu tenho que me proteger, né? Esse caso dessas duas empresas que nós vamos ver agora, tanto a Suzano quanto a Fibra, são empresas que tendem a se beneficiar com o dólar em alta. Se o juro americano subir, o dólar deve subir. Se aumentar a volatilidade aqui no Brasil em função das eleições e o dólar subir, né, é favorável, é positivo para essas duas empresas aqui também. Mas não é garantia de que mesmo que o dólar suba, essas duas ações vão subir. Mas com certeza também elas são ativos que têm essa característica anticíclica, né? Normalmente quando o dólar está subindo, o mercado não está tão bom assim, as outras ações estão caindo e essas ações aqui podem subir, né? Então eu queria comentar a respeito, né, tanto da Suzano quanto da Fibra, pedir pro Daniel e pro Danilo, como eu falei, me passarem algumas informações aí para compartilhar com vocês, né? Primeiro,
falar da quase quebra, contextualizar um pouquinho as duas empresas, né? Como é que elas chegaram dos últimos anos até agora, né? As empresas, como elas estão atualmente, o negócio da compra da fibra pela Suzano, falar um pouquinho de câmbio e celulose, entender por que as ações subiram tanto e por que elas podem continuar subindo, e também riscos e oportunidades de hoje estar posicionado nesses dois ativos. Como eu falei, nós temos duas recomendações em aberto, tanto em fibra quanto em Suzano. A fibra está, acho que 1% acima do preço de compra, a Suzano acho que está 1% acima do preço, abaixo do preço de compra. No ano passado e no início desse ano, quem seguiu as nossas recomendações ganhou muito dinheiro, tanto com Suzano quanto com fibra, né? Inclusive, uma das compras de fibra que nós havíamos recomendado em janeiro foi encerrada no mês passado, se não me falha a memória, deu uns 40 e poucos % de ganho. E as duas ações estão encaixadas na estratégia que nós chamamos de rastreador de tendência, que é uma estratégia de médio prazo com timing, né? Então, as operações, normalmente, quando elas não dão certo, elas duram de 1 semana, 2 semanas. A gente pode tomar um stop de 8%, de 10%. Em compensação, se a ação começar a subir, ficar 6 meses subindo, 7 meses subindo, 8 meses subindo, vai ficar comprado 8 meses. Né? Dá para ganhar 40%, 50%, 60%, 70%, 80% daí. É o próprio mercado, vai depender do desempenho da própria ação. Tá? E sim, são duas empresas que são acompanhadas pela Capitalizo justamente por essa questão de ter a possibilidade do dólar subir. Não tem como a gente cravar que o dólar vai subir por causa das eleições. Obviamente tem a possibilidade do dólar subir e isso não é novidade. Por isso que a gente tem que se posicionar antes. Né? Quem nos acompanha aí, se olhar no blog, vai estar cheio as ações para ficar de olho em 2008, coisa que a gente já tinha falado do ano passado, né? Lá por julho, agosto do ano passado, porque já se sabia que o dólar estava muito barato e tinha 90% de chance de subir e 10% de chance de cair. Então, essas empresas ligadas a dólar, a gente já deveria estar de olho e a partir de uma estratégia, né, poder ter a oportunidade de comprar esses ativos, tá? Então, como eu falei, só para a gente contextualizar, tá, pessoal, em 2008... na última grande crise que nós tivemos, né, empresas como a Sadia, como a Fibria, como a Aracruz, né, foram especular com dólar. Tá? Isso trouxe, não é fazer hedge, mas elas especularam com dólar. Isso trouxe um prejuízo enorme para as empresas, né? E incluindo a VCP, que era controlada da Votorantim, né? Aqui é uma reportagem de outubro de 2018, o grupo Votorantim perde 2,2 bi com derivativos, né? E como eu falei, não é hedge, é perda mesmo. Tá? Essas empresas praticamente quebraram, a VCP se juntou com a Aracruz, formando a Fibria, e de lá para cá as empresas vêm tentando se recuperar aí no mercado. Né? Elas têm um endividamento ainda elevado, né? O endividamento da Fibria bruto está em torno na faixa de 21 bi, líquido na faixa de 13 bi. A Suzano, que vai acabar se endividando mais um pouquinho, até porque ela já fez uma emissão de 4,6 bi para poder fazer a compra da Fibria. Hoje tem um endividamento líquido aí na casa dos 9 bi, né? Elas conseguiram, né, tanto a Suzano quanto a Fibria, recuperar mercado, conseguiram recuperar a empresa aí nos últimos anos, tá? Mas quase quebraram, né? E, como eu falei, as empresas melhoraram bastante, né? Elas sempre foram empresas líderes de mercado, né? A Suzano é a segunda maior produtora de celulose de eucalipto do mundo e a quarta na produção de celulose. A Fibria é a maior produtora mundial de celulose de fibra curta do mercado. Né? Hoje ela tem capacidade de produção de celulose em torno de 5,3 milhões, isso dados de 2016, e quando ela colocar totalmente em operação o projeto Horizonte 2, a capacidade vai aumentar para 7,25 milhões de toneladas. Né? E o Brasil é o maior produtor mundial de celulose de fibra curta e o que possui a maior competitividade. Tá? Então nós temos aqui em tamanho de produção de celulose, a primeira aqui é a Fibria, tá? Ela tem um acordo com a Klabin e mais com a nova capacidade do projeto Horizonte 2, né? Chegaria a 8,100 milhões de toneladas.
Tem a APP e a Suzano já aparece aqui, né? Então, ó, as duas estão entre as maiores empresas aí do mundo do setor. E aqui, né, pessoal, entendendo um pouquinho, né, fora a questão da recuperação das empresas, que ao longo do tempo foram diminuindo o endividamento delas, o porquê que elas subiram bastante, né? A gente tem aqui, nesse gráfico laranja, o preço da celulose na Europa e nesse gráfico verde aqui, o preço da celulose na China, que é o principal mercado das empresas, né? A celulose vem subindo muito forte. Esse gráfico aqui é desde março de 2017 até o final de junho. Na Europa, aqui, os preços saíram de em torno de $790 por tonelada para 1.040. E nós tivemos a alta do dólar também, né? Basicamente o que essas empresas fazem é exportar. E em 12 meses aí, o dólar comercial está com uma alta de 20,37%. Então foi o que eu brinco, a tempestade perfeita ao contrário, né? O mercado de celulose subindo pra caramba, a demanda apertada e a oferta em alta, e a moeda americana ainda subindo, foi perfeito para as duas empresas. E quando a gente entendeu que esse movimento já estava acontecendo no ano passado, em função disso que nós enviamos uma série de recomendações aí, principalmente para quem pensa a médio prazo, né? As duas empresas não se encaixam no nosso perfil fundamentalista para longo prazo, mas a médio e curto prazo sim, né? Dá para ganhar dinheiro fazendo operações aí, como eu falei, de um prazo mais curto, tanto na Fibria quanto na Suzano, além dessa questão de proteção, tá? E aqui eu até peguei uma reportagem que eu estava vendo no site Celulose Online, né? Reportagem dessa semana, falando que a alta global da celulose eleva custo de fralda e papel higiênico. E são coisas que todo mundo precisa, papel higiênico todo mundo tem que usar, né, pessoal? Então, as empresas conseguem aumentar preço e conseguem repassar preço, o que acaba sendo positivo para elas também. Aqui falando um pouquinho da competitividade, né, do Brasil. Né, o Brasil tem a maior taxa de crescimento em árvores do mundo, a maior produtividade, maior escala e, consequência, o menor custo caixa do mundo. Então aqui tem o Brasil, né, comparando com os outros países, leste canadense, Japão, a gente percebe aqui que o Brasil é o maior e também tem o menor custo para a produção. Até que, né, em março desse ano, a gente sabia que ia ter alguma movimentação no mercado, não sabia quem ia comprar quem, mas desde a venda da Eldorado, que pertencia ao grupo JF no ano passado, o mercado já estava pedindo mais consolidação, né? Até que em março desse ano a Suzano decidiu comprar da Votorantim e do BNDES a parte deles na Fibria, tá? Então os acionistas da Fibria irão receber R$ 52,50 por ação, né? Corrigido pelo CDI até a concretização do negócio, o negócio não foi aprovado ainda, né? Além de receber 0,46 ações da Suzano na negociação, tá? E obviamente, caso, por exemplo, o CAD não aprove a negociação, a Suzano vai ter que pagar uma multa aí de 750 milhões de reais. A expectativa é que o CAD, né, que seria o principal, aprove o negócio até março do ano que vem, né? Então, falando um pouquinho de riscos e oportunidades, né, o porquê é interessante, sim, ter hoje, a partir dessa estratégia, ter a Suzano e a Fibria na carteira, mas também tem a questão de riscos, né? E não é simplesmente porque o dólar pode subir que eu vou comprar e vou deixá-las lá na carteira e o dólar vai começar a cair, as ações podem começar a cair e eu perder dinheiro com isso, tá? Então, riscos, ruídos na aprovação da fusão, né? Pode acontecer. Depois eu vou mostrar um cálculo para vocês. Não foi o melhor negócio dos mundos para quem era acionista da Fibria, né? Já tiveram alguns acionistas minoritários reclamando no CAD em relação à negociação, talvez até querendo que a Suzano aumente a proposta pela Fibria. Dificilmente isso vai acontecer, mas como as ações subiram bastante, principalmente a da Suzano, qualquer ruído pode fazer com que as ações caiam, especialmente aí no curto prazo, tá? Queda do dólar e da celulose também, né? Tem outros projetos de celulose aí
sendo anunciados ao redor do mundo, pode aumentar a oferta por celulose, pode diminuir a demanda por celulose, isso pode fazer com que o preço caia, né? E também, como as duas ações subiram bastante, especialmente a da Suzano, isso pode assustar os investidores no curto prazo que começam a vender as ações, e também, como eu tinha comentado antes, o endividamento das duas empresas que pode acabar trazendo resultados negativos, né? Apesar das duas operacionalmente estarem muito bem, né? Já as oportunidades ao contrário, né? Continuar o dólar subindo, continuar a celulose subindo, a expectativa é de que pelo menos o preço da celulose continue estável esse ano até a virada do ano que vem, e também são ativos de proteção contra a crise. E além disso, né, tem a sinergia entre as duas empresas. Na junção das duas empresas se espera pelo menos ganhos aí de 10 bilhões de reais, tá? Então eu queria só mostrar aqui um pouco do gráfico das duas, tá? Aqui nós temos que o pessoal acaba perguntando, que eu queria mostrar o cálculo, né? Aqui foi da consolidação do negócio, as duas ações já vinham subindo muito forte. Se a gente pegar aqui do início de 2017 até a consolidação do negócio, aqui de março de 2017 até a consolidação do negócio, a Fibria já tinha subido 181%, e a Suzano, só tirar aqui, a Suzano de março de 2017 já tinha subido em torno aí de 101%. Tá? E para vocês terem uma ideia, né, é um caso parecido com o vídeo que a gente fez a respeito da Magazine Luiza. Se a gente pegar os indicadores, né, os indicadores fundamentalistas, as duas ações estariam caras. Para vocês terem uma ideia, quando saiu o negócio, tinha analistas dizendo que o potencial de alta da Suzano depois do negócio era de mais 7%. Né? Pô, depois do negócio ela subiu mais 82%. Então, por isso que eu falei que esses dois ativos são interessantes, porque além de ter todas essas questões de sinergia, darem uma proteção contra a alta do dólar e até a gente poder aproveitar para ganhar com isso, são dois ativos que, assim como a Magazine Luiza, eles têm fluxo. Então, não é o melhor ativo, ok, como eu comentei, para colocar em carteira no longo prazo, mas no curto prazo a gente pode aproveitar esse fluxo de investidores que continuam empurrando os preços para cima, tá? E aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, ó, aqui foi quando o negócio foi consolidado, tá? Aqui, ó, e abriu esse... Deixa eu colocar aqui no outro. Ó. Aqui foi quando o negócio foi consolidado, né? A Suzano teve alta no dia. Vamos pegar aqui a Suzano. Ó, a Suzano teve uma alta aí de quase 19% e a Fibria teve uma baixa, né? Até para a gente entender por que ela caiu. Ela teve uma baixa e chegou a cair 10% de um dia para o outro. E por que a Fibria caiu aqui nesse dia que muita gente me pergunta? Por quê? O fechamento no dia anterior do negócio foi R$ 71 para a Fibria. E o fechamento da Suzano no dia 15/3 foi 24,03. Quando a Suzano ofertou, né, fez a oferta de compra que foi aceita para os acionistas majoritários da Fibria, essa oferta também foi estendida para os outros acionistas. Então, cada acionista da Fibria ia receber R$ 52, ou vai receber, quando o negócio for concretizado, R$ 52,50, depois esses valores corrigidos pelo CDI, né? E mais 0,46 ações da Suzano. 0,46 ações da Suzano, que estava 24,03, daria 11,05. Então, o total, né, o recebimento 52,50 mais 11,05 daria 63,55. E no outro dia ela tinha fechado a 61. Por isso que no outro dia, quando saiu a concretização do negócio, a Suzano disparou e a Fibria caiu, tá? Mas como a gente pode ver, né, as duas estão em tendência de alta. Aqui eu pedi para o Danilo me passar que a Fibria tem uma linha de tendência de alta de longo prazo, ou seja, enquanto ela continuar acima dessa linha, ela continua na tendência de alta.
E a Suzano a mesma coisa, ó, também operando aqui com uma linha de tendência de alta, e enquanto ela continuar acima dessa linha de tendência de alta, ela continua com uma expectativa de alta. Tá? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos duas recomendações em aberto, como eu falei, né? De duas empresas que são boas empresas, são empresas competitivas, elas devem passar por um processo de fusão que vai ter uma sinergia, um ganho de sinergia bastante interessante, né? Se o dólar continuar subindo, vai ser bom. Se a celulose continuar subindo, vai ser bom. Se o dólar subir em função de agravamento de alguma crise ou em função dessa questão eleitoral aqui no Brasil, vai ser bom para o preço das duas ações, e elas devem continuar subindo, e por isso que hoje nós estamos posicionados nesses ativos. Tá? Agora, se essa tendência de alta se reverter nesses dois ativos, muito provavelmente vai ser recomendada a venda, mesmo que seja com prejuízo. Tá? Então, isso que eu queria passar para vocês, né? Como a gente faz essa análise dos ativos, especialmente para quem quer fazer timing e quer tirar proveito das situações. A gente precisa ter, sim, informação das empresas, informação macro do que está acontecendo, e do outro lado, eu tenho que ter um momento de entrada e um momento de saída, e o gráfico é muito bom para isso. Vocês imaginam que se a gente tirar o gráfico aqui, a gente só tem informação. E se a gente tirar a informação, só tem o gráfico. E eu acho que a junção desses dois é muito importante para esse tipo de estratégia, né? Mas eu tenho as duas coisas, né? Uma me dizendo por que pode subir, outra porque pode cair, e outra me apontando exatamente o momento que eu posso comprar e o momento que eu posso vender, né? E por isso que hoje nós estamos comprados aí, temos essas duas recomendações de compra, tanto em Fibria quanto em Suzano. Tá certo, pessoal? Como eu falei, eu vou deixar os links aqui na descrição. Quem quiser conhecer mais a respeito da Capitalizo, a respeito dessas estratégias aqui de timing para aproveitar recomendações aí de médio prazo, pode entrar em contato comigo, pode mandar um e-mail, pode me chamar no WhatsApp que a gente bate um papo, tá certo? Um abraço a todos e até mais.